Você está no canal Prof. Ataíde e eu sou o professor Ataíde. E hoje nós vamos ver aqui no canal a análise do concurso público de técnico do Seguro Social. Como o edital é enorme, nós vamos estudar por parte. É mais urgente que no momento estudaremos o capítulo 6, que fala das inscrições. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos ver tudo que está relacionado à inscrição deste concurso técnico do Seguro Social. Vamos lá? Capítulo 6 das inscrições. Cronograma. Então vamos aqui a algumas datas importantes que você precisa saber antes de efetuar a sua inscrição. Atividade. Período de solicitação de inscrição e de solicitação de inscrição com isenção de taxa de inscrição. 19 do 9 a 3 do 10 de 2022, das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia. Consulta a situação provisória da solicitação de isenção de taxa de inscrição. 10 a 13 do 10. Todos das 10 horas do primeiro dia até as 18 horas do último dia. Prazo para interposição de recursos contra o indeferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição. 11 a 3 do 10 de 2022. Consulta a situação final de isenção de taxa de inscrição. 19 do 10 de 2022. O último dia para pagamento da taxa de inscrição. 21 do 10 de 2022. Não esqueça, lembrando que muitos imprimem o boleto e acabam esquecendo. Quando vão perceber, acabou o prazo. Relação provisória dos candidatos com a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência. 28 do 10 de 2022. Consulta a situação provisória da solicitação de atendimento especial. 20 do 10 a 8 do 11 de 2022. Prazo para interposição de recursos contra o indeferimento da inscrição para concorrer com pessoa com deficiência e contra o indeferimento de solicitação de atendimento especial. 31 do 10 a 1º do 11 de 2022. Relação final dos candidatos com inscrição deferida para concorrer na condição com pessoa com deficiência. 8 do 11 de 2022. Consulta a situação final da solicitação de atendimento especial. 8 do 11 de 2022. Agora vamos a algumas cláusulas relacionadas à inscrição. 6.1. A taxa é de R$ 85, a taxa do concurso público. 6.2. Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico www.sebrasp.org.br/concurso/INSS_22. Lembrando que eu deixarei aí na descrição do vídeo esse endereço para vocês poderem acessar. Solicitada no período estabelecido no cronograma constante do anexo 4 desse edital. O anexo que acabamos de ler no slide acima. 6.21. O Sebrasp não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, de falha de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, por erro ou atraso dos bancos, ou entidades conveniadas no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de inscrição, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. Então, pessoal, o brasileiro tem a mania de deixar tudo para a última hora, mas nesse caso, se você ainda não se inscreveu, se inscreva logo para dar tempo você consultar se a sua inscrição foi deferida. Porque se deixar por último momento, não dá tempo para consulta. E como eu acabei de ler aqui no parágrafo 6.21, a Sebrasp não se responsabilizar por qualquer motivo ou falha na comunicação, ok? Então vamos, tá com a intenção de fazer o concurso, se inscreva logo. Assim que você terminar de ver esse vídeo, se não ainda se inscreva, eu aconselho que faça a sua inscrição. Vamos lá, eu não vou ficar lendo o número, eu vou direto para o texto. O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição. Por isso que é importante que você veja, antes da inscrição, pelo menos esse capítulo das inscrições. O ideal é você ver todo o edital, mas como o edital é muito grande, no mínimo tem que ler tudo sobre as inscrições no concurso, tá ok? O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio da guia de recolhimento da União, a GRU Cobranças. Acredito que vai gerar um boleto onde você pode pagar em qualquer banco, casa lotérica ou no seu internet banking. A GRU Cobrança estará disponível nos endereços eletrônicos, né? O endereço que eu já falei para vocês, eu vou deixar aqui embaixo, do Sebrasp. E deverá ser impressa para pagamento da taxa de inscrição após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição online. O candidato poderá reimprimir a GRU Cobrança pela página de acompanhamento do concurso. E é através dessa página que você vai conferir tudo, os depoimentos da inscrição, outros depoimentos que, porventura, você tenha que verificar, como taxa de isenção, entre outras. A GRU Cobrança pode ser paga em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos correios, obedecidos aos critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários. A solicitação de inscrição efetuada somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição. O comprovante de inscrição do candidato estará disponível no endereço eletrônico do Sebrasp.
por meio da página de acompanhamento após a aceitação da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção deste documento. O comprovante de inscrição ficará disponível somente até a data da realização das provas objetivas. Informação importante, pessoal. Imprimir logo o comprovante de inscrição assim que você efetuar a inscrição e esse comprovante estiver disponível na página de acompanhamento. Das disposições gerais sobre a inscrição no concurso público. Antes de efetuar, solicitar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo. Então, pessoal, antes de fazer a inscrição ou antes de pagar o boleto, né, você tem que ler pelo menos o edital. É aconselhável que você leia o edital todo para sanar qualquer dúvida, ok? Aqui no canal estarei postando mais vídeos, nesse aqui das inscrições, depois das provas e assim subsequente, de acordo com a urgência de cada capítulo, ok? No sistema de inscrição, o candidato deverá optar pela gerência executiva do INSS, a que deseja concorrer. Então, nesse caso, é a cidade onde você pode fazer a prova. Por exemplo, se você mora numa cidade pequena e nessa cidade não tem a gerência executiva, você tem que escolher a cidade mais próxima, ok? Por exemplo, eu moro aqui em Suzano, eu tenho que escolher Mogi das Cruzes, se não tiver em Suzano, ou São Paulo, ok? Somente será permitida uma solicitação de inscrição por cadastro de pessoas físicas, CPF. Então, a pessoa só pode fazer uma inscrição, não adianta fazer mais do que uma inscrição. Também acredito que o sistema não aceitará. Durante o período de solicitação da inscrição, o candidato poderá realizar alterações de opções da gerência executiva do INSS e de atendimento especial / sistema de concorrência. Então aqui, pessoal, está falando o seguinte. Por exemplo, se você escolheu a gerência executiva do INSS em determinada cidade e depois percebeu que existe uma cidade mais próxima, você pode mudar ainda durante o período de inscrição, ok? Mesmo que você já tenha pago o seu boleto, né? Para o candidato que alterar sua solicitação de inscrição, nos termos do subitem 6.4, 1.3, deste edital, será considerado válida somente a última alteração realizada. Encerrado o período de solicitação de inscrição, as inscrições realizadas no sistema de inscrição que tenham sido efetivamente pagas ou isentas serão automaticamente efetivadas e não poderão ser mais alteradas em hipótese alguma. O comprovante da inscrição estará disponível após o encerramento do período de inscrição e a compensação bancária. O deferimento da solicitação de isenção de taxa ou o deferimento de solicitação de isenção de taxa de inscrição. No momento da solicitação da inscrição, o candidato deverá assinalar a concordância com os termos que constem nesse edital, bem como declarar que aceita que seus dados pessoais, sensíveis ou não, sejam tratados e processados de forma a possibilitar a efetiva execução do concurso público, com a aplicação dos critérios de avaliação e seleção, autorizando expressamente a divulgação de seus nomes, números de inscrição e notas, em observância aos princípios da publicidade e da transparência que rege a administração pública. Então aqui, pessoal, está falando da divulgação dos dados. Quem é acostumado a fazer concurso público já sabe, né, que isso é preciso, né, porque precisa classificar, precisa colocar o nome da sua identidade, do seu RG, na lista de classificação, né, nas posições primeiro, segundo lugar. Então, quando você faz essa inscrição, você já está dando automaticamente essa autorização, ok? Para solicitar a inscrição, o candidato deverá informar o número do seu cadastro de pessoa física, o seu CPF. É obrigatório você informar o número do CPF. No momento da inscrição, será possibilitado o envio por upload de fotografia individual tirada nos últimos 6 meses anteriores à data da publicação deste edital, em que necessariamente apareça a cabeça descoberta e os ombros do candidato. É tipo uma foto 3x4, pessoal. O envio da fotografia é de responsabilidade exclusiva do candidato. O SEBRASP não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada do arquivo a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação e outros fatores que impossibilitem o envio. É vedada a solicitação de inscrição condicional, extemporânea, solicitação via postal, via requerimento administrativo ou via correio eletrônico. Então aqui significa o quê? A inscrição é apenas via internet, ok, pessoal? É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros ou para outros concursos, só imprimindo a RGU e pagando em bancos conveniados. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o SEBRASP do direito de excluir do concurso público aquele que não preencher a solicitação de forma completa, correta e verdadeira. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência da administração pública. Nesse caso, pessoal, só será devolvido se caso, por algum motivo, o concurso for cancelado. E ainda muito burocrático isso, por sinal, viu? A solicitação de eventual devolução do valor referente ao pagamento da taxa de inscrição deverá ser feita ao INSS, por meio de seus canais de atendimento, concurso.inss@inss.gov.br. O comprovante de inscrição ou comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado nos locais de realização das provas objetivas. Não esqueça de imprimir o comprovante e levar quando você for fazer a prova objetiva, ok? O subitem 6.4.8 dos procedimentos para a solicitação da isenção da taxa de inscrição. Haverá isenção total do valor da taxa de inscrição somente para os candidatos amparados pelo Decreto Federal
número 6.6593, de 2 de outubro de 2008, e pelo Decreto Federal número 11.016, de 29 de março de 2022, ou pela Lei Federal número 13.656, de 30 de abril de 2018. Então, pessoal, as condições para a isenção da taxa estão nessas leis. Entre essas leis estão as pessoas que é inscritas no CAD único, né? Que agora no subir nós vamos ver aqui, tá bom? É de responsabilidade exclusiva do candidato, sob pena de não concessão, a correta indicação no sistema de inscrição da possibilidade de isenção que pretende pleitear, bem como a correta apresentação da respectiva documentação. Para solicitar a isenção de taxa de inscrição, os candidatos amparados na forma do subitem 6.4.8.1 deste edital deverão, no período estabelecido do cronograma constante no anexo 4 deste edital, proceder conforme o subitem, ou enviar via upload por meio de link específico no endereço eletrônico, o site do Sebrasp, a imagem legível da documentação que trata do subitem, conforme o caso em que se enquadra. Primeira possibilidade, CAD único, como eu falei para vocês, conforme o Decreto Federal número 6.593/2008 e o Decreto Federal 11.016/2022. Preenchimento do requerimento disponível no aplicativo de inscrição com a indicação do número de identificação social, o NIS, atribuído pelo CAD único. O preenchimento eletrônico de declaração de que é membro da família de baixa renda. Declaração de hipossuficiência nos termos do Decreto 11.016/2022. Qualquer dúvida, pesquisa esse decreto na internet, ok? Aconselho a você, se você tiver o dinheiro, pague a sua inscrição. Para vocês, como vocês podem perceber, a burocracia é muito grande. Às vezes compensa mais pagar logo a inscrição, que não é tão cara assim, né? Dependendo do poder aquisitivo que eu estou falando, do que passar por toda essa burocracia e depois ser indeferido ainda. Então, se você tiver dinheiro, é melhor pagar logo a sua inscrição, ok? Segunda possibilidade, o doador de medula óssea também tem direito à isenção de taxa, né? Com atestado ou laudo emitido por médico de identidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de Medicina, que comprove que o candidato efetuou doação de medula óssea, bem como a data da doação. A realização do procedimento constante no subitem 6.4.8.2.1 deste edital, o envio da documentação constante do subitem deste edital é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Sebrasp não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilite o envio desse documento. Esses documentos, que valerão somente para este concurso, não serão devolvidos, nem deles serão fornecidos cópia. Somente serão aceitas imagens que estejam nas extensões PNG, JPEG, JPG. O tamanho de cada imagem submetida deverá ser de no máximo 1 megabyte, tá bom, pessoal? Dos procedimentos para a solicitação de isenção de taxa de inscrição. Não será deferida a solicitação de isenção do candidato que não enviar a imagem legível da documentação constante no subitem 6.4.8.2.2 deste edital. O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação constante do subitem 6.4.8.2.2 deste edital, caso seja solicitado pela Sebrasp. O candidato deverá enviar a referida documentação por meio de carta registrada para a confirmação da veracidade das informações. Toda a documentação é feita pela internet, mas é preciso guardar essa documentação caso surja alguma divergência e que possa ser solicitada pelo Sebrasp. Você deverá enviar por meio de carta registrada. Só no caso de solicitado pelo Sebrasp. Não vai fazer os procedimentos e já enviar por carta registrada sem a solicitação do Sebrasp, tá ok? A solicitação realizada após o período constante do subitem 6.4.8.2 deste edital será indeferida. Durante o período que trata do subitem 6.4.8.2 deste edital, o candidato poderá desistir de solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição e optar pela impressão do boleto bancário por meio da página de acompanhamento no endereço eletrônico da Sebrasp. É melhor o que eu falei lá atrás para você. Se você perceber algum indício de que não vai dar certo a isenção, já pague logo, para não chegar a esse ponto de você fazer todo o procedimento, toda a burocracia para conseguir a isenção e depois você ter que pagar a inscrição depois de tanta burocracia, tá bom? Já pague logo a inscrição se você tiver condição. Vale mais a pena do que enfrentar toda essa burocracia pela isenção. É óbvio que eles fazem isso para dificultar, para que todo mundo opte em pagar, né? É um direito seu, você tem isenção, mas vale a pena colocar na balança o que é mais vantajoso. A veracidade das informações prestadas no requerimento de isenção será da inteira responsabilidade do candidato, podendo este responder a qualquer momento no caso de serem prestadas informações inverídicas e de serem utilizados documentos falsos, por crime contra a fé pública ou que acarreta sua eliminação do concurso. Aplica-se ainda o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto Federal número 83.936, de 6 de setembro de 1979. Não será concedida a isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que a. omitir informações e ou torná-las inverídicas. B.
fraudar e ou falsificar a documentação. C. Não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos no subitem 6.4.8.2 desse edital. Não será aceita a solicitação de isenção de taxa de inscrição via postal, via requerimento administrativo, via correio eletrônico ou ainda fora do prazo. Cada solicitação de isenção será analisada e julgada pelo SEBRASP. O SEBRASP consultará o órgão gestor do CadÚnico para confirmar a veracidade das informações prestadas pelo candidato. O candidato deverá verificar se a sua solicitação de isenção de taxa foi deferida no período estabelecido no cronograma, no endereço eletrônico do SEBRASP. O candidato com a solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferida poderá, no período estabelecido no cronograma e observado o horário de Brasília do endereço eletrônico do SEBRASP, verificar os motivos do indeferimento de sua solicitação e interpor recurso contra o indeferimento por meio do sistema eletrônico de interposição de recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. O SEBRASP não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, de falha de comunicação, de congestionamento de linhas de comunicações, de outros fatores de responsabilidade do candidato que impossibilite a interposição do recurso. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido. O recurso cujo teor desrespeita a banca será preliminarmente indeferido. Não será aceito recurso via postal, via requerimento administrativo, via correio eletrônico, fora do prazo e em desacordo com esse edital. No período de interposição de recurso, não haverá possibilidade de envio de documentação pendente ou complementação desta. O candidato deverá verificar se sua solicitação de isenção foi deferida após a análise dos recursos a partir da data provável estabelecida no cronograma do anexo 4 desse edital, no endereço eletrônico do SEBRASP. O candidato cuja solicitação de isenção for indeferida deverá efetuar o pagamento de taxa de isenção até a data provável estabelecida no cronograma constante do anexo 4 desse edital, sob pena de ser automaticamente excluído do concurso público. Então aí está, pessoal, mais um motivo quando eu falo que se você tiver condição, pague logo a taxa da inscrição. Do procedimento para solicitação de atendimento especial. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas e ou do curso de formação e ou adaptação das provas deverá, conforme o prazo descrito no subitem 6.4.9.7 deste edital, assinalar o sistema eletrônico de inscrição, a opções correspondentes aos recursos especiais necessários e enviar via upload a imagem legível do laudo médico, cuja data de emissão seja no máximo nos 12 meses antes da data de publicação deste edital. O laudo deve atestar a espécie e o grau ou nível de sua deficiência, doença ou limitação física, com uma expressa referência ao código correspondente do CID-10, que justifica o atendimento especial solicitado, bem como conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no CRM. Caso os recursos especiais de que o candidato necessite para a realização das provas não esteja entre aqueles elencados no sistema eletrônico de inscrição, o candidato deverá assinalar o campo Outros desta lista de opções e, em seguida, proceder de acordo com o subitem 6.4.9.6 desse edital. Os recursos especiais solicitados pelo candidato para a realização das provas deverão ser justificados pelo laudo por ele apresentado. Ou seja, recursos especiais solicitados que não sejam respaldados pelo laudo serão indeferidos. Eventuais recursos que sejam citados no laudo do candidato, mas não seja por ele solicitado no edital, serão também indeferidos. O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas objetivas e da prova do curso de formação deverá, conforme o prazo descrito no subitem 6.4.9.7 desse edital, assinalar no sistema eletrônico de inscrição a opção correspondente à solicitação adicional para a realização das provas. Enviar a imagem legível de laudo médico, cuja data de emissão seja no máximo nos 12 meses anterior à data de publicação desse edital. O laudo deve conter a assinatura do médico com carimbo e número de sua inscrição no Conselho CRM, que ateste a espécie e o grau ou nível da deficiência como expressa referência ao código correspondente da CID, bem como a provável causa da deficiência e parecer que justifica a necessidade de tempo adicional. O candidato com atendimento especial de tempo adicional deferido para a realização de suas provas, que não seja considerado deficiente na avaliação biopsicossocial, será eliminado do concurso por descumprir o subitem 3.12 desse edital. A candidata que for amparada pela Lei número 13.873, de 17 de setembro de 2019, e necessitar de amamentar criança de até 6 meses de idade durante a realização da prova / etapa do concurso, deverá, conforme o prazo descrito no subitem 6.4.9.7 desse edital, assinalar no sistema eletrônico de inscrição a opção correspondente à necessidade de amamentar durante a realização das provas / etapa do concurso. Enviar via upload a imagem legível da certidão de nascimento da criança que comprove que a criança terá 6 meses de idade no dia de até 6 meses de idade no dia de realização das provas. Caso a criança ainda não tenha nascido, a imagem da certidão de nascimento poderá ser substituída por uma imagem legível do documento emitido pelo médico obstetra,
com o respectivo CRM que ateste a data provável do nascimento. A candidata deverá apresentar no dia de realização das provas original ou cópia simples da certidão de nascimento da criança para comprovar que a criança tem até 6 meses no dia de realização das provas. A candidata deverá levar, no dia de realização das provas, um acompanhante adulto que ficará em sala reservada e será responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de realização das provas. O SEBRASP não disponibilizará acompanhante para a guarda da criança. A candidata terá, caso cumpra, o disposto nos itens 6.4.9.3 e 6.4.9.3.1 deste edital, o direito de proceder à amamentação de cada intervalo de 2 horas por 30 minutos. O tempo despendido pela amamentação será compensado durante a realização da prova em igual período, nos termos do parágrafo 2º do artigo 4º da Lei 13.872. Caso a candidata utilize mais de 1 hora para amamentar, será concedida no máximo 1 hora de compensação. O candidato transexual ou travesti que desejar ser tratado pelo nome social, durante a realização das provas /etapa concurso, deverá, conforme o prazo descrito no subitem 6.4.9.7 desse edital, assinalar no sistema eletrônico de inscrição a opção correspondente à utilização de nome social durante a realização das provas /etapa, informando que o nome e o sobrenome pelos quais deseja ser tratado. As publicações referentes aos candidatos transexuais e travesti serão realizadas de acordo com o nome e o gênero constante no registro civil. As publicações. Agora, o tratamento pode ser o nome social, porque está garantido em lei. O candidato que for amparado pela Lei Federal número 10.826/2003 e suas alterações e necessitar de realizar provas /etapa do concurso armado deverá, conforme o prazo descrito no subitem 6.4.9.7 desse edital. Então, aqui está falando dos policiais, né? Das pessoas que têm porte de arma. Assinalar no sistema eletrônico de inscrição a opção correspondente à necessidade de portar arma durante a realização das provas /etapa do concurso. Enviar, via upload, a imagem legível do certificado de registro de arma de fogo e da autorização de porte, conforme definidos na referida lei. O candidato amparado pela lei e suas alterações que não solicitar o atendimento especial conforme descrito no item 6.4.9.5 desse edital, não poderá portar armas no ambiente das provas. Caso descumpra o estabelecimento nesse edital, estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso. Os candidatos que não forem amparados pela lei e suas alterações não poderá portar armas no ambiente de provas, né? É algo óbvio isso. O candidato que, motivo de doença ou por limitação física, necessitar utilizar durante a realização das provas, objeto, dispositivo ou prótese, cujo uso não esteja especificamente permitido nesse edital, nem relacionado nas opções de recursos especiais necessários elecados no sistema eletrônico de inscrição, deverá, conforme o prazo descrito no subitem 6.4.9.7 desse edital, assinalar no sistema eletrônico de inscrição a opção correspondente ao campo Outros, e, em seguida, descrever no espaço destinado para esse fim, no sistema eletrônico de inscrição, os recursos especiais necessários para a realização da prova. B. Enviar via upload a imagem legível do respectivo laudo médico que justifique o atendimento solicitado. A documentação citada nos subitens 6.4.9.1 a 6.4.9.6 desse edital deverá ser enviada de forma legível no período de inscrição estabelecida no cronograma do anexo 4, via upload por meio de link específico do endereço eletrônico do SEBRASP. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior ou a critério do SEBRASP. O fornecimento da documentação é de responsabilidade exclusiva do candidato. O SEBRASP não se responsabiliza por qualquer tipo de problemas que impeça a chegada dessa documentação ao seu destino, por ordem, término de computador, decorrente da indisponibilidade, falha na comunicação, bem como outros fatores que impossibilitam o envio. Esses documentos que valerão somente para este concurso não serão devolvidos, nem deles serão fornecidos cópias. O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação a que se refere os subitens 6.4.9.1 a 6.4.9.6 deste edital. Caso seja solicitado pelo SEBRASP, o candidato deverá enviar a referida documentação por meio de carta registrada, para confirmar a veracidade das informações. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a princípio, essa documentação vai ser enviada via upload. Mas caso seja solicitado pelo SEBRASP por causa de alguma divergência, aí você enviará por carta registrada. Não coloque o carro na frente dos bois. Não envie por carta registrada se não for solicitado pelo SEBRASP, ok, pessoal? O candidato que não solicitar atendimento especial no sistema eletrônico de inscrição e não especificar quais os recursos serão necessários para tal atendimento, não terá atendimento especial, ainda que faça o envio via upload da documentação prevista. Apenas o envio do laudo médico ou documentação não é suficiente para a obtenção do atendimento especial. No caso de solicitação de atendimento especial que envolva a utilização de recursos tecnológicos,
Se ocorrer eventual falha desse recurso no dia de aplicação da prova, poderá ser disponibilizado atendimento alternativo, observado as condições de viabilidade. O que é esse recurso tecnológico, pessoal? Por exemplo, a pessoa com deficiência visual, né? Ela pode requerer aí o sistema de leitura, exigir o sistema de leitura Braille, né? A prova em Braille. E outras adaptações, né? Que, dependendo da deficiência da pessoa, precisa, né? De recursos tecnológicos. Letras com a pessoa com baixa visão, a prova com letras maiores e assim por diante. A solicitação de atendimento especial, em qualquer caso, será atendida segundo os critérios de disponibilidade e viabilidade do SEBRASP. O candidato deverá verificar se sua solicitação de atendimento especial foi deferida no período estabelecido do cronograma do anexo 4 desse edital, no endereço eletrônico do SEBRASP. Então, pessoal, você que solicitou algum atendimento tem que estar sempre atento ao endereço do SEBRASP, para não deixar tudo para cima da hora. Senão, não haverá tempo para recurso. O candidato com a solicitação de atendimento especial indeferida poderá, no período estabelecido no cronograma, constante no anexo 4, verificar os motivos do indeferimento, interpor recurso contra o indeferimento por meio do sistema eletrônico de interposição de recurso. Após esse período, não será aceito período de revisão. O SEBRASP não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica de computador, falha de comunicação, congestionamento de linhas e outros fatores de responsabilidade do candidato que impossibilite a interposição do recurso. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recursos inconsistentes e intempestivo será preliminarmente indeferido. Então, você tem que elaborar um recurso bem feito, educado, né? E com consistência, tá bom? O recurso cujo teor desrespeite à banca será preliminarmente indeferido. Não será aceito recurso via postal, via requerimento administrativo, via correio eletrônico, fora do prazo ou em desacordo com esse edital. No período de interposição de recurso, não haverá possibilidade de envio de documentação pendente ou complementação dessa. O candidato deverá verificar se sua solicitação de atendimento especial foi deferida após a análise dos recursos feito pela SEBRASP. Então aí, pessoal, acabamos de ver aí o item 6 das inscrições. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva logo, né? Se a sua intenção é realizar a prova. E depois, mais tarde, vamos colocar aqui o item que fala sobre a aplicação das provas. E assim subsequente, de acordo com a urgência de cada item. Bom, então aí acabamos de ver aí, pessoal, a leitura do item 6 das inscrições. Como eu falei no começo, vou dividir esse edital por itens, né? Os itens mais urgentes. As primeiras informações que você deve ter bem claro é a inscrição, né? Porque agora a primeira coisa que vamos fazer é a inscrição, depois vem o item da aplicação das provas e assim por diante. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, se inscreva. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Até o próximo vídeo que nós vamos tratar do item que se trata das provas, ok? Até lá. Fiquem todos com Deus e boa sorte para vocês que irão prestar o concurso.